Bom, gente, retornando aqui, né? Opa, desculpa. Aqui. Agora vamos falar do trabalho de vocês. Né? Então vocês vão escolher e pesquisar a respeito de um distúrbio genético hereditário. Pode ser um desses que eu usei nos exemplos acima, né? E vocês vão criar um podcast ou mesmo uma fala no WhatsApp, né? Abordando a respeito dessa síndrome, né? Dessa doença genética ou hereditária, certo? Desse distúrbio. O que vocês vão abordar nesse podcast? Como é que é a genética do indivíduo, né? Como é que são as características genéticas do indivíduo? Como é que se apresentam os genes nessa síndrome, nesse problema, né? Nesse distúrbio? Quais as características do corpo desse indivíduo, né? Como é que é o coração? Será que ele trabalha bem o coração? Quais são as características do indivíduo? Como é que isso, ou seja, como é que essa doença acomete o organismo? Certo? Como é que esse distúrbio, essa doença afeta o nosso organismo? E os possíveis tratamentos, né? Ou seja, nesse podcast que vocês vão criar nessa fala do WhatsApp, vocês vão falar sobre a genética do indivíduo, as características desse indivíduo e como essa doença acomete o corpo desse indivíduo, além disso, os possíveis tratamentos dessa doença. Uma dessa ideia que vocês podem usar é um podcast que eu vou passar um vídeo anexo, né, que é um videozinho explicando como é que vocês vão trabalhar com Anchor, né, que é um aplicativo para a criação de podcasts, ou podcasts que vocês escolherem, certo? Gente, esse é o trabalhinho de vocês da semana. Então vocês vão escolher uma doença genética hereditária, um distúrbio que comete os nossos genes, né? Pode ser um desses que a gente abordou no vídeo passado sobre as doenças, né? Abordando ali como é que a genética do indivíduo se apresenta, né? Ou seja, como é que esse distúrbio acomete a genética da pessoa? Ele acomete, será o cromossomo ou algum gene específico, né? Ou um grupo de genes? Quais as características desse indivíduo, né? Ou seja, as características físicas. Como é que essa doença acomete o organismo? Ou seja, como é que ela acomete os órgãos do corpo desse indivíduo? E os possíveis tratamentos que a pessoa venha a ter para com essa determinada doença, certo? Esse é o trabalho de vocês nessa semana, certo? Para a finalização da competência 3.